Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim. Senhor Jesus, estou aqui, diante de Ti no sacrário, em tempo de oração, em tempo de retiro, a fazer estes 10 minutos de oração contigo. E precisamente por isso sinto-me iluminado pelas palavras que me tens dito, por estes dias, como me tens posto a olhar para Nossa Senhora, para, sobretudo, este caminho de fé que Nossa Senhora faz e que se torna para mim testemunho, modelo. Mas também, nestes dias, tenho rezado a minha vocação. Tem sido um tema constante na minha experiência pastoral, mas também na minha experiência pessoal. Voltar de novo àquela primeira pergunta. Uma pergunta que parece óbvia, mas hoje quero pô-la e formulá-la assim. O que é que Deus quer fazer com a minha vida? Às vezes, e naquilo que vou fazendo de acompanhamento vocacional, vejo muitos a perguntarem: o que é que eu quero fazer da vida? O que é que a minha vida pode ser, poderá ser no futuro? Mas poucos a perguntarem: o que é que Deus quer fazer da minha vida? O que é que tu queres, Senhor Jesus, fazer da minha vida? Porque o drama maior é achar que a nossa vida, a certa altura, pois não tem uma meta, não tem um desfecho. É o medo de ficarmos sozinhos, o medo de não sabermos dar respostas, não sermos capazes. Tantas coisas destas. Vejo isso muito nos adolescentes que acompanho, nos jovens que acompanho, que a certa altura, por a hipótese do seminário, é em primeiro lugar uma hipótese que traz consigo medo de não ser capaz, medo de não saber responder, o medo de como é que será o futuro e se isso é suficiente, se é preciso mais, o que é preciso deixar. E tudo isto inspirado pelo Evangelho de hoje, desta missa do dia de hoje, da missa do dia de hoje, da missa de sábado, do Evangelho segundo São Lucas. Naquele tempo, Jesus viu um publicano chamado Levi, sentado no posto de cobrança e disse-lhe: segue-me. E ele, deixando tudo, levantou-se e seguiu Jesus. Levi ofereceu-lhe um grande banquete em sua casa. Havia grande número de publicanos e de outras pessoas com eles à mesa. Os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo aos discípulos: por que comeis e bebeis com os publicanos e os pecadores? Então Jesus, tomando a palavra, disse-lhes: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar os justos, vim chamar os pecadores para que se arrependam. E é tão significativo isto, sobretudo porque hoje é sábado, depois das cinzas. E nas cinzas tive a graça de impor as cinzas a muita gente, numa celebração, e repetir isto várias vezes: convertei-vos e acreditai no Evangelho. Convertei-vos e acreditai no Evangelho. Eu próprio recebi as cinzas que me foram impostas, precisamente com estas palavras: convertei-vos e acreditai no Evangelho. E tu terminas o Evangelho, Senhor, a dizer: eu não vim chamar os justos, vim chamar os pecadores para que se arrependam. Convertei-vos e acreditai no Evangelho. Há um arrependimento necessário, mas sobretudo arrepender-me do pecado, arrepender-me de recusar fazer a vossa vontade, Senhor, a tua vontade, Jesus. Sobretudo o arrependimento de não estar sempre sintonizado contigo. O arrependimento de fazer mais o que me apetece, o que eu gosto, o que me dá prazer, do que procurar a sério e de verdade fazer a tua vontade, a tua bela vontade. E por isso hoje o peço: Senhor, o que queres fazer da minha vida? Diz-me para eu seguir. Diz-me para eu fazer. É muito importante perceber que eu preciso reconhecer a tua presença na minha vida, Senhor. E há tantas formas que tu manifestas a tua presença. Basta pensar um pouco, basta parar. Talvez seja isso que falta, parar para pensar, para rezar. Mas tu apareces tantas vezes na minha vida, em tantas formas diferentes. E é precisamente por causa disso que eu depois posso reconhecer que, já que estás comigo,
tens um sentido para mim. Tive a graça de viver recentemente um encontro com muitos adolescentes do décimo não, que estão no 9º ano, vão para o 10º ano da escola para o ano, e no 10º ano e no 11º, e depois vão para o 11º e 12º, sucessivamente, mas sobretudo aqui da faixa do 9º ao 11º. Adolescentes, jovens, que estão a começar a perspectivar o seu caminho. E alguns deles tive a graça de dizer: a igreja chama-te ao seminário. E vi muitas reações, Senhor. Vi gente que, tal como Levi, estão disponíveis e querem logo e são chamados e tu dizes: segue-me. Eles deixam tudo e levantam-se e seguem-te. Mas vi aqueles que hesitam com o futuro, hesitam porque não veem tudo claro, e isso deixa-os com medo. Hesitam porque sentem que se calhar assim não estão a ser aqueles filhos que os pais pensaram. Hesitam porque talvez não sejam o suficiente. Hesitam porque acham que não é para agora, é sempre para um futuro que nunca mais aparece. Hesitam porque lhes falam de outras perspectivas e de outras possibilidades na vida. Hesitam porque têm medo. Como Levi, neste evangelho que acabámos de escutar, de recordar, o evangelho de hoje, têm muito medo de deixar tudo, levantarem-se e seguirem-te. Só o facto de ter que pensar em deixar tudo causa dificuldade, causa estranheza. Mas como assim? Como é que eu quero fazer um caminho a sério contigo, Senhor, se não estou disponível para deixar tudo? O seminário tem renúncias. Tem. Mas se pensarmos bem, será possível um caminho de matrimónio sem renúncias? Aquilo que descubro nos casais é que não. Quantas vezes o casal, uma das partes, tem que renunciar ao que lhe apetecia para ceder e fazer o que o outro lhe apetece? Então não é só no sacerdócio, não é só no caminho do seminário que há renúncias. Também o há no matrimónio, no namoro, que prepara o matrimónio. Mas então tenho que deixar tudo para ser padre. Eu tenho um casal. Também não tenho de deixar tudo para seguirem o Senhor e seguirem o caminho dele e entregarem-se um ao outro. Tiveram que deixar a família de origem. Tantas vezes tiveram que deixar a terra, a sua casa, a sua freguesia. Não, é verdade que não é sempre, não é em todos os casos, mas quantos? Se calhar a maior parte deixou a sua terra. Tiveram que deixar projetos pessoais, provavelmente alguns que queriam ter uma carreira muito mais desenvolvida, muito mais estruturada, e que às tantas, por uma questão de matrimónio, por uma questão de família, de constituir família e depois ter filhos, porque não é só o matrimónio enquanto na relação esponsal, mas o que também daí advém, e por isso os filhos, a prole, e às tantas deixar caminhos de sucesso na carreira profissional, às vezes numa carreira pessoal, de desporto, ou, enfim, da música ou de outras áreas artísticas, para bem de uma família, para bem de uma relação esponsal. Por isso que eu descubra que não há respostas rápidas na minha vida e que não há caminhos sem renúncia, sem ter que me deixar tudo, sem ter que me levantar. Quem acha que consegue, pois, Senhor Jesus, tu hoje mostras que não. É preciso deixar tudo. É preciso levantar-me. É preciso seguir-te. Que eu tenha essa capacidade de o fazer e que eu queira fazê-lo tal como Maria fez, tal como a tua mãe fez, Senhor. Que eu queira mesmo, lá está, nas surpresas do chamamento, deixar tudo, como Maria também deixou, teve que deixar a sua terra, para ir concretizar aquilo que era a vontade do Senhor. A vontade de Deus. Por intercessão de Maria, eu quero fazer sempre a vontade de Deus. Deixar tudo, levantar-me e seguir. A ti que me ouves nos 10 minutos, se for caso disso,
Abraça o caminho e a vocação que Deus tem para ti. E se não te sentes chamado nem ao matrimónio nem ao sacerdócio, porque já o foste chamado uma vez, não estás agora a ser chamado de novo, mas claro que é sempre renovar, mas já tens essa vocação, renova diante de Deus o teu sim. E se tiveres filhos, deixa-os nas mãos de Deus, deixa-os fazer o caminho de Deus. Se tiveres irmãos, apoia os teus irmãos no caminho da vocação, pois assim será mais fácil. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim.